Conversando aqui, recebendo no estúdio o Marcelo Botelho, ele que é Ifaladê, ele é antropólogo e sacerdote do culto aborígene Urubá. Eu tô falando difícil assim, porque ele representa uma religião, ele vai explicar até melhor isso. Ele é antropólogo, sacerdote desse culto, e ele escolheu Sorocaba para ser sede de uma cultura aborígene Urubá que tem o seu cunho enraizado na África. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você no Na Noite Ipanema. A gente tem uma preocupação muito intensa de falar de diferentes culturas, de diferentes origens. Já conversamos com o pessoal da Igreja Católica, que tem um trabalho muito forte com os jovens. A gente vai conversar com o pessoal que é evangélico na semana que vem. Já trouxemos os Hare Krishnas. E você foi uma ótima oportunidade de falar sobre uma religião ou uma doutrina, você vai explicar agora nesse Boa Noite, que é muito diferente de tudo aquilo que a gente ouviu falar. Então, Marcelo Botelho, Ifaladê, da cultura aborígene Urubá, tá aqui com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo e já explica um pouquinho da origem disso tudo que muita gente não conhece. Boa noite, Thiago, boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema, boa noite a toda a equipe, é um prazer estar aqui com você também. O culto aborígene Urubá, o culto de Ifá, é visto num primeiro momento como uma religião, a bem da verdade. Mas Fala mais perto do microfone que você está saindo um pouco. Isso, okay. Agora isso, fica melhor. E o país de origem é a África, né? Sendo que é o berço da civilização e da cultura no mundo. O Ifá, na verdade, não é uma religião. O Ifá é uma doutrina de vida, uma filosofia de vida, a mais antiga, hoje comprovada arqueologicamente, antropologicamente, né? Então, é a grande herança, hoje é patrimônio tombado pela Unesco no ano de 2005 como patrimônio histórico e tangível da humanidade. Então, realmente escolhi Sorocaba há 4 anos atrás para colocarmos aqui a nossa organização internacional de Ifá, onde representamos o chamado Conselho Mundial de Ifá, que encontra-se na Nigéria, né? No estado que é de Oxum, lá que é o berço. Que é o berço do Ifá, o berço da humanidade. Tá. Muito bacana. Marcelo Botelho conversando aqui com a gente. Marcelo, eu queria que você falasse para o ouvinte do Na Noite Ipanema, até para ter alguma referência do Ifá com a cultura ocidental. Porque quando a gente fala de cultura africana, muitas vezes cai até um pouco pelo lado pejorativo, e eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas do candomblé, uma cultura ritmista, onde a magia negra está envolvida, pelo menos isso fica no culto popular. Existe qual relação do candomblé com o Ifá, e se pudesse fazer um paralelo com as igrejas tradicionais do mundo ocidental, existe alguma relação? Existe sim, sem dúvida alguma. É muito importante entendermos que o ifaísmo, né, como a primeira manifestação de entendimento do todo e do universo, do Criador e suas leis, né, deu origem a todas as outras religiões. Falo das verdadeiras religiões antigas, tal qual o hinduísmo, o culto dos maias, incas, astecas, egípcios, e as novas religiões, tal qual a religião do islamismo, a religião do cristianismo segundo a tradição romana e até mesmo o cristianismo, né? É a mais antiga de todas elas. Há uma relação, sem dúvida alguma, com os cultos afro-brasileiros, né? Sim. Que nós temos aí a Bahia como um grande expoente desse culto no Brasil, e nós só sabemos desta forma porque muitas vezes não saímos aqui do Brasil. Eu tenho um trabalho desenvolvido em 22 países atualmente. 22 países? 22 países. Com o Ifá Aladê. Com o Ifá, né? Eu sou conhecido dentro dos cultos como Ifá Aladê. Esse seria o meu nome de batismo, né? Seria o nome de batismo, não Isso. Seria o padre ou o pastor, não. É o seu nome, você se apresenta como... Eu ocupo a posição de Chief Oluo, Chief Oluo. Eu gostei dessas pronúncias, é para derrubar o locutor. Então a posição de Chief Oluo, fazendo um paralelo aí com a cultura apostólica romana, né? Abaixo do Papa nós temos os cardeais. Então eu sou, digamos assim, um cardeal dentro dos cultos africanos para o Brasil e o mundo, né? E esses países que eu trabalho.
Então, quando a gente circula um pouquinho pelo mundo, a gente vê que todos os países tiveram colonização, com isso vieram os escravos e toda a sua cultura, né, toda a sua indumentária, a questão de culinária, a cultura propriamente dito e a religiosidade. Sabemos que naquele período negro, né, da história, todos nós tivemos aí a Santa Inquisição, o finalzinho dela, e também tínhamos o culto local aborígene, né? Então tudo isso meio que se fundiu, sofreram algumas pressões. Isso a gente está falando coisas de séculos que vão se passando. Exatamente. Né? Não é nada muito combinado. Não, isso desde as fundações aqui, nossas todas, né? Do descobrimento das Américas. Tem uma data baseando nesse calendário católico cristão, né? Em cada país, na verdade, na América, porque não, isso lá na Nigéria, por exemplo, é 10.000 a.C., 15. A bem da verdade, o registro de Ifá é desde que existe o homem e que foi apresentado uma inteligência superior, uma compreensão, aí está Ifá. Então o Ifá é dos primórdios da humanidade. Entendi. Na verdade, nós não estamos falando aqui nessa noite de algo novo, senão nós estamos falando da coisa mais antiga. A gente está falando de coisa diferente, né? Pro padrão do brasileiro, do ouvinte do Na Noite Ipanema. O Marcelo Botelho está conversando e tentando desmistificar isso pra gente. É um assunto que a gente poderia falar durante muito tempo. Mas você citou que hoje você, como Ifá-Alade, ou tendo essa denominação, seria uma espécie de um cardeal, fazendo esse paralelo, até me perdoe, até usando o seu exemplo, inclusive. E vocês estarão recebendo o sumo pontífice do Ifá, que seria o equivalente ao Papa para os católicos aqui em Sorocaba. Quando vai ser esse evento? Por que da vinda dessa pessoa? E qual que é o interesse de vocês trazerem ele? Bom, nós somos representantes do chamado International Ifá Council, que é o Conselho Internacional de Ifá. Então nós temos uma ONG nessa região, escolhemos pela beleza, escolhemos pela energia, escolhemos por termos Sorocaba uma cidade aí desenvolvida com infraestrutura e algo que nos facilita muito, que é as proximidades dos aeroportos, né? Tendo em vista que aqui recebemos pessoas aí de todo o mundo. Então, a nossa instituição, né, que é a Ebeifá Aworenil do Xolá, que é uma ONG de cultura e tradição africanista, né? Está organizando esse evento único, aonde estamos trazendo o sumo pontífice do Ifá, chamado Babá Arabagbaye. Babá Arabagbaye. Babá significa grande pai, né? Arabá, o grande ancião, e Agbaye, o grande ancião da terra. Então seria o ancião, o grande pai, ancião, o grande ancião da terra. Exato. Mas o nome dele não está nesse Barabá. Não, esse é o título assim tal qual, fazendo uma comparação. Eu sou um grande respeitador de culturas, tradições e religiões. Como um bom antropólogo deve ser, né? Nós temos aí a figura do Papa, né, dos cristãos. Do sumo pontífice. Do sumo pontífice. Então, Babá Arabagbaye, na verdade, é um título, né? O nome dele é bem complicado para eu falar aqui para vocês, mas o primeiro é Adissá, para ficar fácil. O Adissá. Nós estaremos sediando esse grande evento de cultura, mais do que tudo, uma questão cultural. Claro. Quero convidar aqui da cidade todas as que dia que vai ser? Entidades de cunho negro, das tradições negras, da proteção, né, da contradiscriminação, né, e todos os interessados. Do dia 13 de outubro a 19 de outubro teremos uma grande programação aqui em Sorocaba. Todos estão convidados a participar dela. Podemos falar um pouquinho dessa programação, se você mais nos próximo, permite. Eu gostaria de reforçar, Marcelo, chegando mais próximo, a gente refaz um bate-papo, ou você manda o material e a gente entra no mérito desse evento. Mas o Brasil foi escolhido como país sede. Virão representantes de outras nações ou será um evento mais local, voltado para o Brasil? Ao contrário, Sorocaba... Que a gente teve a Jornada Mundial da Juventude, né? Seria algo semelhante? Sorocaba e região tem o privilégio hoje de ter essa organização. Não falo isso só como presidente à frente dela, né? Mas é um evento a nível nacional, aonde está ocorrendo na nossa região. Porém, trata-se de um acontecimento internacional. Nós estamos levando o sumo pontífice da cultura e tradição africana para a Argentina, para o Uruguai, do dia 13 ao 19 aqui no Brasil, e no próximo ano
próximo ano, 2014, já o levamos ao México, né? Então nós estamos espalhados por vários continentes, norte-americano, centro-americano, sul-americano e a Europa. Bacana. Faltando 3 minutos para as 11 horas, conversando aqui com o Marcelo Botelho, ele que é Ifá Ladê, ele é antropólogo, sacerdote do culto aborígene Iorubá. Marcelo, eu queria que você respondesse uma pergunta que chegou pelo facebook.com/nanoiteonline. Quem está perguntando é o Alexandre Donato e ele pergunta se o Ifá ele é monoteísta ou politeísta. É uma pergunta muito bacana feita pelo ouvinte do Na Noite Ipanema. Como é o nome do ouvinte? É o Alexandre Donato. Alexandre, boa noite, excelente pergunta, adorei. A bem da verdade não existe, isso é um trabalho antropólogo que eu fiz durante anos, não existe nenhum culto antigo que seja politeísta, isso é um grande erro de entendimento de muitos antropólogos que escreveram livros aí que foram até ícones na história, mas é um erro. Na verdade, todos os povos antigos acreditam em um só Criador, onipotente, cada um com nome, Alá, God, sim. Arquiteto do universo, e nós que chamamos aí de Olodumare, que significa o Senhor da qual tudo está agregado. Porém, o Criador criou energias, né? Então, não há um humano hoje, independente de religião, que não vá a um rio e sinta lá uma energia, não vá ao oceano e sinta lá energia. Descalço na grama. Né? Que suba uma montanha, enfim, né? O próprio grande mestre cristão fazia todas as suas pregações junto à natureza e não dentro de templos, né? Algo interessante aí a ser refletido. Então, trata-se de buscar junto à natureza uma energia que emana do cosmos, que permite com que o cidadão viva de forma alinhada, harmônica, e que sua vida aqui terrenal, essa passagem, possa ser algo um pouco mais suave, um pouco mais branda. Muito bom. Marcelo Botelho respondendo a pergunta do Alexandre Donato, ele que participou pelo facebook.com/nanoiteonline. Para a gente encerrar, sempre eu faço a mesma pergunta quando o assunto é a religião ou a doutrina, que é com relação ao trabalho social. Acredito que, por obrigação, o ser humano tem que ajudar o próximo, seja ele religioso ou ateu, ele tem que ajudar o próximo. Vocês fazem um trabalho de assistencialismo ou social, ou de ensinar cultura, ou de evoluir a pessoa de alguma maneira? Como é que é feito esse trabalho, se é que ele existe, Marcelo? Tiago, você colocou muito bem, o ser humano, como tudo, deve praticar e deve fazer o bem, né? E deve fazer o assistencialismo, ou seja, ajudar o próximo. Sim. A nossa ONG tem contribuído desde sua fundação com a cultura africana, de uma forma de difundi-la e fomentá-la dentro do Brasil, e nós nunca esquecemos daquele povo tão sofrido e tão dilacerado e tão usado que é o povo africano. Porém, nós estamos desenvolvendo um grande trabalho a nível mundial. Estamos aqui também levando o Sumo Pontífice para participar de sessões junto à maçonaria da cidade, para difundir e trazer de conhecimento a público o que é a Obone Fraternity, a mais antiga das fraternidades. Todo Obone, assim como todo e grande e bom maçom, trabalho da maçonaria fantástico pelo mundo, que é justamente ajudar o próximo, ajudar instituições. Sim, sim. E inclusive, a gente vai conversar daqui a pouco, desculpa interromper, com o Dr. Renato Machado, ele que é do Banco de Olhos de Sorocaba, que tem aí a maçonaria também por trás desse trabalho belíssimo e de referência, que daqui a pouco a gente já vai conversar com ele. Eu como maçom e eu como Obone, ou seja, a Obone é a primeira fraternidade que surgiu aqui na humanidade, né? O nosso trabalho de difundir a Obone junto a toda a maçonaria para conhecer é justamente a primeira de todas as fraternidades, e não poderia por menos então de deixar de ter um trabalho social que é a nível planetário, sendo que todo o Obone, a bem da verdade, é um guardião do equilíbrio do planeta. Então, a nossa filantropia, ela vai muito a mais do que uma coisa local. É mais para o conhecimento. Ela não é só para o conhecimento, isso vai desde ajudarmos com que chegue vacinas na África, com catástrofes que acontecem aqui e ali, porque somos responsáveis e beneficientes para um planeta melhor, um planeta mais justo. Muito bacana, conversamos então nesse bate-papo com o Marcelo Botelho, ele que é Ifá Ladê, antropólogo, sacerdote do culto aborígene Iorubá, está à frente
movimento aqui na cidade de Sorocaba. Entre os dias 13 e 19 de outubro vai estar recebendo, vamos dizer assim, a personificação humana do IFA aqui na cidade. A gente vai falar mais sobre isso no mês de outubro, até para ficar mais perto com a prestação de serviço. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite. Ricardo, muito obrigado também por estar presente aqui com a gente. Termina com uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre o IFA e muito obrigado pela presença. Dentro da nossa cultura, algo muito importante é o muito obrigado. Então, Tiago, quero deixar aqui com você o meu muito obrigado em nome de toda a nossa instituição. E apenas um pequeno adendo e muito rápido. A todos que estão interessados, sejam irmãos de maçonaria, seja o seu ouvinte, sejam pessoas de diversas religiões, inclusive estamos convidando o principal pároco aqui de Sorocaba para participar desse evento, né? E todos interessados a estarem nesses eventos dentro da nossa ONG, do nosso espaço. Os nossos telefones são o 3021 1160, vou repetir uma vez mais, 3021 1160, e também o 9661-6346. Podem falar comigo a qualquer momento e participar, Tiago, da primeira, que podemos chamar assim, para fazer uma compilação, a primeira missa de IFA que será celebrada fora do continente africano. Então legal. É algo histórico e inédito, né? E tenho certeza que todos vão gostar. É um prazer receber todos lá no nosso espaço. Estão todos convidados. Podem acessar também o nosso site e obter mais informações, que é o www.odusholá.com. Vou soletrar. Eu tô aqui, O-D-U-S-O-Lá, é o Odusholá, né, com um S só. Dentro da nossa escrita seria exatamente isso, .com. Isso. Esperamos todo lá, muito obrigado e... Valeu!